Bom dia, graça e paz. Vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Hoje é o capítulo dos capítulos 10 até o 12. Amém? A origem dos povos. Capítulo 10. Este é o registro dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio, os Jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Asquenas, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles, os povos da costa marítima se dispersaram pelos seus respectivos territórios, conforme a sua própria língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Os Camitas. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso disse como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuítas, dos Patruzitas, dos Casluítas, dos quais descendem os filisteus, e dos Caftoritas. Canaã foi o pai de Sidom, o seu primeiro primogênito, de Et, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Reveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam às fronteiras de Canaã, estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lassa. Estes são os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas nos seus territórios e nações. Os Semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfade, Lude, Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Jeter e Meseque. Arfade foi o pai de Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época a terra foi dividida. O seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodá, Salete, Arzamavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Zabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendiam-se de Messá até Sefar, nas colinas a leste. Estes são os descendentes de Sem, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Estes são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos nas suas nações, conforme a história da sua descendência, desde os povos se dispersaram pela terra após o dilúvio.
A Torre de Babel, capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: Venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: Se, como um só povo que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será possível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim, o Senhor se espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro dos descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois de ter gerado Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois de ter gerado Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois de ter gerado Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois de ter gerado Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois de ter gerado Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois de ter gerado Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Depois de completar 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Este é o registro dos descendentes de Terá. Terá foi o pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Arã morreu em Ur dos caldeus, a sua terra natal, quando Terá, o seu pai, ainda era vivo. Nossa, eu li tudo errado. Terá foi o pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Arã morreu em Ur dos caldeus, a sua terra natal, quando Terá, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Abrão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca, e de Isca. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá tomou Abrão, o seu filho, Ló, o seu neto e filho de Arã, e Sarai, a sua nora e mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. O chamado de Abrão, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção.
Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados de Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também neste lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e seguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era severa. Quando estava perto de entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Eu sei bem quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então, por favor, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao palácio dele. Por causa dela, Abraão foi bem tratado e recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Contudo, por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor puniu o faraó e a casa dele com graves pragas. Por isso, o faraó chamou o Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aqui está ela, tome a sua mulher e vá embora. O faraó deu ordens aos seus homens sobre Abrão, e eles o expulsaram com a sua esposa e com tudo o que possuía. É interessante que na minha Bíblia tem notas de rodapé, né? Porque é uma Bíblia de estudo. Aí fala que no capítulo 12, versículo 13, que ele fala: diga que você é minha irmã. Aqui fala que, de fato, ela era. Sarai era meia-irmã de Abraão. Era filha do seu pai, mas não da sua mãe. Essa informação eu não sabia. E tinha outra coisa que eu tinha lido aqui que eu achei também muito importante. Parte de Heber. Aqui, ó. No capítulo 10, versículo do 21 ao 24, fala sobre os filhos do Sem. E ele dá uma ênfase ao Heber, né? E aqui diz: Heber, esse é o nome que dá origem à palavra hebreu, que foi usada pela primeira vez para se referir a Abrão no capítulo 14, né, versículo 13. Heber era descendente de Sem, o único filho de Noé, que foi designado para dar continuidade à linha messiânica. Abrão era descendente direto de Heber. Interessante isso, né? Também. Vou fazer uma oração para começar esse dia. Abençoado, amém? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia de vida, Pai. Obrigado por essa palavra. Que ela faça frutos no nosso coração, Pai, que ela cresça. Que a gente possa entender mais, Pai, da sua
da nossa linhagem, Pai, de como tudo começou e os seus planos para nós, Pai. Peço que o Senhor abençoe esse dia, que seja um dia próspero, Senhor Deus, produtivo, Pai. O Senhor venha trazer saúde, Pai, cura para todos que precisam, que necessitam. Que o Senhor dê força, discernimento, Pai. Que hoje seja um dia em que a gente tenha o Senhor no nosso coração, que a gente siga o seu caminho, Pai, e que se lembre de tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.